Pessoal, tudo bem? Vamos então agora entender como que funciona a escrita de casos de teste aqui no Robot Framework. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Então vamos começar. Eu só copiei aquele arquivo de teste que a gente está vendo no outro vídeo para cá, para a gente ter já essas 4 sessões e começar. Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem que saber para executar um caso de teste é como a gente executa ele, né? Ele funciona basicamente assim. Claro que se a gente tiver um caso de teste aqui, com os plugins que a gente tem aqui, a gente vai conseguir só dar um run e ele vai conseguir rodar o arquivo. Mas não é muito comum isso, ainda mais se você tiver isso aqui integrado a uma pipeline de continuous integration ou coisa do tipo. Você vai precisar de rodar isso aqui por linha de comando. Então vamos aprender a maneira por linha de comando, que é a maneira mais usual de rodar isso aqui, né? Então vamos lá. Como que a gente faz para rodar? Como ele é baseado em Python, então a gente vai rodar ele parecido com Python. O Python, para a gente rodar, a gente dá um Python e dá o nome do arquivo que a gente quer rodar. Aqui vai ser basicamente isso. Então a gente vai dar um robot. E o que a gente põe agora já é o caso, o arquivo de teste. Então se eu der alguns tabs aqui, ele vai mostrar alguns arquivos que eu tenho. O arquivo que eu tenho, que eu quero, ele está no source. E depois ele está na pasta, né, no source, e depois ele está na pasta 1, né? Então vou dar um underline, posso dar outro tab, ele vai aparecer. E aqui dentro tem outro arquivo, que é o escrevendo teste robot. Quando eu der um enter aqui, ele vai pegar e vai tentar executar essa folha de teste. O que aconteceu aqui? A switch escrevendo teste não contém nenhum teste ou task, né? Ou tarefa. Porque não tem nada escrito dentro dele. Então lembra o que a gente falou no vídeo anterior? Você precisa de um teste para ele conseguir rodar. Então agora a gente vai pegar e vai escrever um caso de teste aqui dentro dele. Como que a gente faz isso? A gente escreve o título dele, teste 1. Vamos dar um enter. Dessa forma, vamos ver o que vai acontecer se a gente executar ele. Ele também deu problema, porque ele deu problema porque a gente não salvou o arquivo. Vamos lá, vamos executar. Beleza. O que aconteceu? Agora ele falhou também, só que ele falhou por outro motivo. Ele falhou falando que o teste não tem keywords. Então, a gente tem duas coisas aqui. A gente não pode ter um arquivo sem teste para tentar rodar, que ele vai dar erro. E a gente não pode ter um teste sem keyword, porque senão também vai dar erro. Então, o que a gente faz aqui? A gente pode escrever uma keyword aqui dentro. Vou escrever a keyword pass. Pass execution. Só para a execução passar. Ela precisa de parâmetro? Eu acho que não precisa de parâmetro ela. Vamos tentar executar aqui. E falhou de novo porque ela precisa sim de parâmetro. Vamos ver qual o parâmetro que ela precisa. Vamos dar um Ctrl. Não existe só um pass? Deixa eu ver se é só a variável pass. Não deu certo essa. Então, porque eu não queria usar essa agora, que a gente vai ver em outra aula, mas a gente pode usar só o log console, então. Usar o log console e isso aqui ele precisa de um parâmetro também. E o parâmetro vai ser teste 1, ok. Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos executar. E o teste passou e a gente está vendo que tem a escrita teste 1 ok ali. Ok, né? Porque foi o que a gente logou aqui do console. Agora vamos analisar uma coisinha aqui, como a gente escreveu esse teste. A gente escreveu teste 1, a gente deu um enter, a gente deu um espaço duplo aqui. Isso aqui é um espaço duplo, isso aqui é um tab. É porque meu tab está configurado. O tab daqui está configurado para ser 4 espaços, mas 2 espaços já resolvem, tá? O que é isso? O Robot Framework, o Python ele é baseado, ele
ele não usa ponto e vírgula nem nada do tipo, né? Ele é baseado em indentação para ele conseguir rodar algumas coisas, né? Não me lembro se é praticamente tudo do Python, mas o Robot Framework, sim, ele é 100% baseado em indentação. Então, para saber se uma coisa está dentro do outro, um laço for, um laço if else, você vai precisar indentar e vai precisar indentar corretamente isso aqui. Então, se eu não indentar esse log log console e deixar só desse jeito, ele vai dar errado, porque ele vai pensar que isso aqui é outro teste. E isso aqui seria como se fosse um argumento do teste, porque está com 2 espaços aqui. Aí se eu rodasse ele desse jeito, ele ia dar erro nos da... Ah, é porque eu não salvei. Peraí, vamos salvar. Vamos tentar executar agora. Ó, ele deu erro nos 2 testes. Na verdade, ele deu erro no primeiro teste e o segundo teste nem rodou. Não, minto. Ele tentou executar os 2 testes e falhou nos 2 testes, porque os 2 testes não tinham um keyword. Então, a gente precisa sempre de indentação. Pelo menos 2 espaços. Agora, a gente tem nosso primeiro teste rodando, a gente pode pegar e escrever um segundo teste aqui. Vamos colocar teste 2. E aqui vamos salvar e vamos executar. E beleza, os 2 testes executaram. Teste 1 ok, teste 2 ok. E se a gente ver, eles estão logando esses arquivos aqui, que é como que visualiza o que foi executado, né? A gente pode abrir esse log HTML. Vamos abrir Reveal em isso. Eu vou abrir ele aqui no lugar dele. Vou dar 2 cliques, abrir com o Chrome e pronto. Ele está me mostrando aqui o resultado, né? Como é um teste simples, ele está mostrando que teve o log e tudo mais aqui e tranquilo. A gente consegue melhorar esse log e mostrar mais coisas, igual a gente viu na primeira aula, que a gente tem aqueles levels de log, mas a gente vai ver isso depois. Agora, a última coisa que eu tenho para mostrar aqui é sobre a escrita de teste pela keyword. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui, e escrever uma keyword aqui, logando resultado. E eu vou passar o parâmetro como... Não vou passar nenhum parâmetro, só vou colocar logando resultado. O que vai acontecer? Ele está me dando que não tem nenhuma keyword com esse nome. Então vamos criar ela. Vamos copiar ela aqui. Agora ela passa a existir, para de dar problema, como vocês conseguem ver. Mas não tem nada dentro dela. Não existe problema não ter nada dentro da keyword, mas não é bom também. A gente pode dar um tab aqui. Aqui também, eu queria usar esse PES, mas agora eu teria que ver qual que é o argumento que ele espera. Mas a gente pode só pegar e fazer um log aqui também. Log to console, 2 espaços, entrou na keyword. Vamos salvar e vamos executar. Aqui, olha só. A gente tem, então, o teste 1 rodando e executando 2 passos. O entrou no keyword e depois o teste 1 ok. Porque ele buscou isso daqui e rodou aqui em cima. Agora, se eu quiser, por exemplo, rodar isso aqui também no teste 2, é só eu copiar e colar aqui. E pronto, eu consigo executar e vai dar certinho isso daqui. Outra coisa, como a gente tem alguns plugins aqui do VS Code, eu consigo executar isoladamente cada um desses testes, só dando um play nele. Então, se eu der um play aqui, ele vai rodar, ele faz um comando um pouco mais complexo, buscando na minha raiz, tudo com valores bem hard-coded, assim eu posso dizer. E ele consegue executar especificamente só o teste 1. Tanto que, se eu olhar nesses logs aqui, nessa página aqui, vou dar um F5 nela. Agora ela tem
Esse aqui tá com o teste 1 e teste 2. Será que... Eu acho que ele não gerou um arquivo de log. Mas... Será que ele não gerou arquivo de log? Deixa eu ver. Olha só, ele não gerou um arquivo de log? Minto, ele gerou sim. Ele gerou, mas ele colocou em outra pasta. Ele colocou na pasta results. Aqui, ó, a gente consegue ver aqui aonde que ele colocou cada um dos logs. Então, se a gente olhar, entrar dentro de results e vamos revelar no terminal não, vamos revelar no File Explorer e vir aqui. Aqui está mostrando só o teste 1. Então, beleza, eu consigo rodar por esses dois lugares. Tá, beleza? Foram exemplos bem simples, mas aqui a gente já agora tem conhecimento de como a gente escreve um teste, como a gente faz uma keyword dentro do próprio arquivo, como que funciona a questão de indentação. E no próximo vídeo a gente vai começar a colocar um pouco mais de complexidade, entender mais conceitos do robot com prática, beleza? Por hoje é só e valeu, pessoal.